Há alguns anos atrás, a irmã de Aldi foi transferida para nossa igreja para me apoiar nos deveres de liderança. Conforme o tempo foi passando, descobri que ela, apesar de jovem, tinha um bom calibre e era muito capacitada. Ela praticava a verdade quando surgiam problemas e era focada em buscar os princípios da verdade. Eu não estava no mesmo nível que ela em calibre ou habilidade de trabalhar. Eu a admirava muito e sentia que ela era talentosa. Certa vez, numa reunião de colaboradores, uma líder me perguntou se na igreja havia pessoas focadas em buscar os princípios da verdade e tinham alto calibre. Sem hesitar, contei a ela sobre as qualidades da irmã de Aldi. Não demorou e a líder a convidou para participar da reunião de colaboradores. E pediu que ela também participasse das próximas reuniões. Aos poucos, comecei a me sentir um pouco incomodada e pensei: era eu quem sempre participava das reuniões e com quem a líder discutia a obra da igreja. Agora ela está convidando o dia ao dia. Parece que pretende concentrar seus esforços em treiná-la. Se eu soubesse, não teria mencionado seus pontos fortes. Era como se tivessem esquecido de mim e me deixado para trás por causa dela. Fui ficando cada vez mais incomodada. E silenciosamente surgiu o pensamento de que seria ótimo se ela fosse para outra igreja. Contanto que não estivéssemos juntas, eu não pareceria pior do que ela. E então a líder voltaria a discutir assuntos comigo. Mas no fundo eu sabia que dia ao dia não seria transferida tão cedo. Eu me sentia como se houvesse um grande peso oprimindo o meu coração. Mais do que isso, eu não estava disposta a ceder. Em segredo, passei a ler mais as palavras de Deus, decorando-as e refletindo, para superá-la na comunhão sobre a verdade e provar o meu valor. Mas minhas motivações estavam erradas. Eu estava competindo com ela por status. Por isso eu não tinha a obra do Espírito Santo em meu dever. Eu não conseguia entender nem resolver nenhum problema. Sim. Certa vez, algumas irmãs foram escolhidas como diaconisas da igreja. Estavam preocupadas, achando que não entendiam a verdade o suficiente para resolver os problemas dos outros com a entrada na vida. Não queriam assumir a posição. Quando fiquei sabendo disso, na mesma hora pensei: que palavras de Deus posso comunicar para resolver seu estado? Para que todos vejam que a irmã de Aldi não é melhor do que eu. Assim que aquelas irmãs terminaram, apressei-me para ler alguns trechos das palavras de Deus e então compartilhar a comunicação. Mas no fundo, eu só queria me exibir e ser admirada. Não me aquietar diante de Deus e buscar a verdade para encontrar a raiz do problema. Então, minha comunicação deu errado. Vê-las sentadas ali sem esboçar qualquer reação foi constrangedor. Eu não sabia o que dizer. Então, a irmã de Aldi comunicou sobre o significado de cumprir nosso dever e falou sobre sua própria experiência e compreensão e sobre a vontade de Deus. As irmãs choraram de comoção e resolveram aceitar o dever da irmã de Aldi. Sim. Vê-las olhar para a de Aldi com tamanha admiração deixou um gosto amargo na minha boca. Todos me aprovavam antes da chegada dela. E ela obteve vantagem em tudo assim que se juntou à igreja. A líder a valorizava e os irmãos e irmãs a admiravam. E eu? Não me comparava a ela, apesar de ter sido líder por mais tempo. Fiquei preocupada com o que os outros pensariam de mim. Diriam que me faltava a realidade da verdade, que ela era melhor se comparada a mim? Durante aquele tempo, meus pensamentos estavam ocupados com isso. Eu sentia que a irmã de Aldi estava roubando meu brilho e fiquei com muita inveja dela. Às vezes eu queria poder tirá-la da igreja de maneira que fosse mutuamente benéfica. Fiquei muito tempo pensando, mas não consegui encontrar uma solução. Eu senti que estava me afastando de Deus e caindo nas trevas. Minhas comunhões sobre as palavras de Deus careciam de luz e eu não conseguia ajudar os outros com os seus problemas. Ainda que continuasse cumprindo meu dever todo dia, eu vivia atormentada e em dor. Levei meu estado para diante de Deus em oração pedindo que Ele me guiasse para entender a sua vontade e conhecesse a minha própria corrupção. Mais tarde, li estas palavras de Deus. Como líderes da igreja, vocês deveriam saber como descobrir e cultivar talentos
e não ter inveja de pessoas talentosas. Dessa maneira, o dever de vocês será cumprido satisfatoriamente e vocês terão cumprido a sua responsabilidade. Terão sido devotos. Algumas pessoas sempre temem que outros roubem seus holofotes e as ultrapassem, obtendo reconhecimento enquanto elas mesmas são negligenciadas. Isso as leva a atacar e excluir os outros. Isso não é ter inveja dos talentosos? Isso não é egoísta e malvado? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Pensar apenas em si mesmo, satisfazer seus próprios desejos, não demonstrar consideração pelos deveres de outros e pensar apenas em seus próprios interesses e não nos interesses da casa de Deus. Pessoas desse tipo têm um caráter ruim e Deus não tem amor por elas. Amém. As palavras de Deus foram direto ao ponto e expuseram meu estado com muita precisão. Vendo o alto calibre da irmã de Aldi e sua comunicação prática, que a líder a valorizava e os outros a admiravam, fiquei com inveja e a menosprezei. Queria que ela saísse da igreja o quanto antes. Não pensei em como impactaria a obra da igreja ou os interesses da casa de Deus. Não fui nada além de maldosa, egoísta e desprezível. Faltava-me qualquer humanidade normal. Como cumprir meu dever desse jeito não causaria repulsa em Deus? Perdi a orientação do Espírito Santo em meu dever e caí nas trevas. Esse era o caráter justo de Deus. Sim. Então orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse a abandonar status, a viver uma humanidade normal e a trabalhar bem com a irmã. Então li estas palavras de Deus. Importe-se verdadeiramente com a vontade de Deus, e você será capaz de tratar os outros de forma justa. Recomende às pessoas para que seus talentos sejam cultivados e elas acrescentem talento à casa de Deus, e você terá feito bem o seu trabalho. Você terá sido leal no cumprimento de seu dever. Isso é uma boa ação diante de Deus e é o tipo de consciência e razão que os humanos deveriam possuir. Amém. Fiquei ainda mais arrependida e me senti muito culpada. Deus quer que mais pessoas que buscam a verdade se levantem e cooperem com Ele. É. Eu era líder da igreja, mas a vontade de Deus não estava no meu coração. Quando vi aquele tipo de pessoa trabalhando na igreja, não só não me alegrei com aquilo, mas senti inveja e me preocupei com meu status. Eu não tive a mínima consciência e razão de uma pessoa. Notei que não estava apta para ser uma líder. E odiei o quanto fui egoísta. O fato de a irmã de Aldi ter bom calibre e resolver problemas por meio de comunhão era bom para a obra da igreja e para a vida dos irmãos e irmãs. Eu devia ter dado apoio a ela. E aprendido com suas qualidades, trabalhar bem ao lado dela em nosso dever. Era a única maneira de ter consideração pela vontade de Deus. Sim. Quando entendi a vontade de Deus, ainda sentia um pouco de inveja quando percebia que os outros aprovavam a irmã de Aldi. Mas então eu orava a Deus e abandonava a mim mesma. Me concentrei em viver diante de Deus para cumprir bem o meu dever. E parei de pensar tanto em quem era admirado. Assim senti bem menos inveja. Graças a Deus. Tornei-me capaz de buscar e discutir assuntos com ela diante de um problema. E aproveitar suas qualidades para compensar minhas fraquezas, buscando juntas os princípios da verdade. Eu me senti muito mais livre e em paz. Graças a Deus. Após passar por alguma mudança, pensei que minha natureza invejosa tinha melhorado. Mas fiquei surpresa quando me deparei com outra situação, que mostrou quão arraigada minha natureza satânica ainda estava. Eu precisava passar por mais julgamento e castigo de Deus para ser purificada. Sim. Certa vez, a irmã de Aldi e eu fomos a uma reunião de colaboradores. A líder me cumprimentou rapidamente e então começou a discutir a obra da igreja com a irmã de Aldi. Eu fiquei sentada no canto, sentindo-me alguém indesejada, e rapidamente fui ficando mal-humorada. Lancei um olhar irritado à irmã de Aldi e não pude evitar desconfiar. Então a líder preza você mais do que a mim. Você é criança de ouro na igreja e aos olhos da líder. Só sirvo para beneficiar sua imagem quando comparada a mim. Mais tarde soube que a líder tinha arranjado para que a irmã de Aldi ouvisse sermões em outra região e recebesse algum treinamento. Não gostei nem um pouco de saber disso.
Por que ela quis que a Geraldine fosse e não eu? Pensei. Sou realmente tão ruim? Não mereço nem um pouco de treinamento. Fiquei muito envergonhada. Era como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Me senti totalmente incapaz de aceitar aquilo. Pensando que tinha me esforçado em meu dever tanto quanto ela. Mas eu estava sendo deixada para trás enquanto ela ia ouvir sermões. Senti-me ignorada e que não importava o que fizesse, eu jamais me equipararia a ela. Quanto mais me comparava a ela, pior eu me sentia. E por isso voltei a viver num estado de inveja e ressentimento. Eu queria muito que a líder nos fizesse trabalhar separadas, pois assim eu teria chance de me destacar. Logo depois disso, o marido da irmã de Aldi adoeceu gravemente. Foi difícil para ela. Eu a consolei e a encorajei a orar e a buscar a vontade de Deus ao enfrentar essa provação. Mas não pude evitar de pensar. Ela realmente estava no auge. Agora está sendo refinada e está num estado ruim. Então é a chance perfeita para me exibir. Se seu estado melhorar, nunca mais terei outra chance. Espero que esse refinamento demore bastante tempo. Assim todos verão que ela comunica bem quando tudo está normal, mas não consegue viver a realidade das palavras de Deus. Então não vão mais admirá-la tanto. A líder verá que ela carece da realidade e da verdade e não a treinará mais. E assim, os outros me admirarão naturalmente. Eu não refleti muito sobre o meu estado mental. Não tentei impedir aqueles pensamentos. Certo dia, algumas irmãs preocupadas perguntaram pela irmã de Aldi. E eu disse que ela estava num estado terrível. E que, embora fizesse ótimas comunicações, ela tinha se tornado negativa durante a aprovação. Após dizer isso, eu me senti muito inquieta. Eu estava inventando coisas para julgá-la e rebaixá-la. Mas quando vi que aquelas irmãs acreditaram em mim, fiquei secretamente satisfeita. Pensei que deixariam de admirá-la um pouco. Mas quando a vi mais tarde, embora estivesse sofrendo e chorasse sempre que orava, ela não permitiu que aquilo interferisse em seu dever. Não pude deixar de me sentir um pouco culpada. Confrontada com aquela provação, era difícil não sofrer e sentir alguma fraqueza. Eu teria orado por ela se tivesse alguma humanidade em mim e teria feito de tudo para ajudá-la e apoiá-la. Sim. Mas o que eu tinha feito... Eu me senti uma pessoa horrível. Coloquei-me diante de Deus em oração, dizendo: ó Deus, sou invejosa demais. Julguei e rebaixei a irmã de Aldi para que eu pudesse superá-la. Até me regozijei na dor dela. E quis que ela se tornasse negativa e tropeçasse. Não tenho nenhuma humanidade. Deus, guia-me e ilumina-me para que eu conheça minha corrupção e seja liberta do meu caráter satânico. Depois da minha oração, li isto nas palavras de Deus. Se algumas pessoas virem alguém que é melhor, elas o suprimem, iniciam um boato ou inventam algum ato imoral para que os outros não o admirem e ninguém pareça melhor. Isso é o caráter corrupto da arrogância e hipocrisia. É astuto, enganoso e insidioso. Elas fazem de tudo para alcançar seus objetivos. Elas vivem desse modo e, mesmo assim, pensam que são pessoas boas. No entanto, elas têm um coração que teme a Deus. Elas não estão simplesmente fazendo por natureza o que lhes agrada. Elas consideram os interesses da casa de Deus. Elas só pensam em seus próprios sentimentos e objetivos, independentemente da perda para o trabalho da casa de Deus. Pessoas assim são não só arrogantes e presunçosas, são também egoístas e desprezíveis. Não têm consideração pela intenção de Deus. Essas pessoas não têm um coração que teme a Deus. Fazem o que querem e agem descaradamente, sem qualquer senso de culpa, receio ou preocupação, sem considerar o resultado.
Elas não temem a Deus, colocam a si mesmas em primeiro lugar e veem cada aspecto de si mesmas como mais alto do que Deus e a verdade. Em seu coração, Deus é o menos digno de ser mencionado e o mais insignificante. E não está em seu coração. Vocês não diriam que esse tipo de pessoa é terrível? Que tipo de pessoa não reverencia a Deus? Ele ou ela é arrogante? Tal pessoa é Satanás? O que não reverencia a Deus? Com exceção dos animais, incluem demônios, Satanás, o arcanjo e os que contendem com Deus. Amém. Essa leitura acertou em cheio fundo do meu coração. Eu era exatamente esse tipo de pessoa. Sabia que a irmã de Aldi tinha bom calibre, buscava a verdade e merecia ser treinada. Mas quando vi que a líder a valorizava e queria enviá-la a reuniões, eu me desequilibrei. Senti que estava sendo injustiçada e não consegui aceitar. Fiquei com inveja e ressentida dela. E quis muito que a líder a transferisse. Quando ela estava fraca e sofrendo durante sua aprovação, eu fingi que a ajudava, mas me deleitei em seu sofrimento. Queria que ela se tornasse negativa para que eu ficasse sob os holofotes. Até a julguei e a rebaixei na frente dos outros, na intenção de elevar a mim mesma, para que eu pudesse me destacar novamente. Eu acreditava em Deus havia anos, mas não tinha reverência por ele. Eu era invejosa e fazia coisas inescrupulosas, só para proteger meu status. Eu era tão desprezível e maliciosa. Eu era mesquinha, vaidosa, cruel, desprezível e fútil. Como eu era diferente de Satanás. Só Satanás não suporta quando as coisas vão bem. E quer que as pessoas sejam negativas, que se afastem de Deus e o traiam. Eu estava agindo como lacaia de Satanás, perturbando a obra da igreja. Eu estava minando a casa de Deus e praticando mal, ficando do lado de Satanás contra Deus. Mesmo assim, eu continuava me achando. Faltava-me a realidade da verdade. E meu calibre não se equiparava ao da irmã de Aldi. Eu sempre competia por status, querendo me sobressair. Eu era arrogante e carecia de um mínimo de autoconsciência. Naquele momento, passei a odiar a mim mesma e quis me livrar do meu caráter satânico com muita urgência. Depois disso, li isto nas palavras de Deus. A fonte de oposição e de rebeldia do homem contra Deus é a sua corrupção por Satanás. Porque ele foi corrompido por Satanás, a consciência do homem é entorpecida, ele é imoral, tem pensamentos degenerados e opiniões retrógradas. Antes da corrupção por Satanás, o homem naturalmente obedecia às palavras de Deus que ouvia. Ele tinha naturalmente bom senso, boa consciência e humanidade normal. Depois de corrompido por Satanás, seu sentido original, sua consciência e sua humanidade ficaram embotados e foram comprometidos por Satanás. Assim, o homem perdeu a obediência e o amor para com Deus. O sentido do homem tornou-se aberrante. Seu caráter tornou-se o mesmo que o de um animal. Sua rebeldia para com Deus é cada vez frequente e grave. No entanto, o homem ainda não sabe nem reconhece isso e apenas se opõe e se rebela cegamente. A revelação do caráter do homem é a expressão de seu sentido, percepção e consciência. E como seu sentido e percepção estão deteriorados e sua consciência se tornou extremamente entorpecida, seu caráter é rebelde contra Deus. Se o sentido do homem e a sua percepção não podem mudar, então as mudanças de caráter estão fora de cogitação, assim como ser segundo o coração de Deus. Se o sentido do homem está deteriorado, então ele não pode servir a Deus. E não está apto a ser usado por Deus. Amém.
Isso me ajudou a entender que eu estava sempre me rebelando contra Deus e resistindo a Ele, vivendo em corrupção por ter sido corrompida por Satanás. Eu estava totalmente imersa em princípios e lógicas satânicos, tais como cada um por si, o demônio pega quem fica por último, eu reino soberano em todo o universo. Pode existir apenas um macho alfa, o legado de um homem é o eco de sua vida, e assim por diante. Eu tinha aceitado esses ditos de Satanás. Minhas perspectivas, regras de sobrevivência e razão tinham sido totalmente distorcidas. Sim. Tornando-me mais arrogante, maligna e desprovida de humanidade. Controlada por esses venenos de Satanás, eu só queria buscar nome e status e ser admirada. Queria me destacar em qualquer multidão. E não queria que ninguém me superasse. Eu não admitia. E sempre que isso acontecia, eu me tornava extremamente competitiva. Quando não superava os outros, eu invejava e me ressentia, ou fazia coisas desleais para alcançar meu objetivo. Eu não exibia nada, além dos caracteres satânicos de arrogância, enganação e maldade. Alegava estar cumprindo meu dever, mas na verdade estava trabalhando para mim mesma, fazendo mal e resistindo a Deus. Lembrei-me dos anticristos que tinham sido expulsos. Eles invejavam e se ressentiam de todos que buscavam a verdade ou que se importavam com a vontade de Deus. E tratavam todos que ameaçavam seu status como um espinho na carne. Eram extremamente opressivos e rancorosos, e até queriam que os outros fossem expulsos da igreja, para que assim conseguissem reinar supremos. Mas eles é que acabaram expulsos por praticarem tanto mal. Eu não estava sendo tão vingativa, nem cometendo tanto mal quanto os anticristos. Mas eu era invejosa e controlada por minha natureza arrogante e perversa. Até excluí e julgava os outros para manter meu próprio status. Eu estava na senda de um anticristo que se opõe a Deus. Verdade. O caráter justo de Deus não tolera ofensa. Se eu não me arrependesse, acabaria sendo rejeitada e eliminada por Deus. Sim. Isso era muito assustador. Eu sabia que com seu julgamento severo, Deus estava me protegendo. Sem Ele, não refletiria sobre mim mesma. Os arrependimentos viriam tarde demais, quando eu fizesse algo realmente maligno. Sim. Eu me comovi muito ao ponderar a vontade de Deus. Orei a Deus, pronta para me arrepender e mudar. Graças a Deus. Certo dia, li estas palavras de Deus em meus devocionais. Para cada um de vocês que cumprem seu dever, não importa quão profundamente você entenda a verdade, se quiser entrar na realidade da verdade, a maneira mais simples de praticar é pensar nos interesses da casa de Deus em tudo que faz e abrir mão de seus desejos egoístas, de sua intenção, motivos, face e status individuais. Coloque os interesses da casa de Deus em primeiro lugar. Isso é o mínimo que você deve fazer. Se uma pessoa que cumpre seu dever não consegue fazer nem mesmo isso, então como se pode dizer que ela está cumprindo o seu dever? Isso não é cumprir o dever da pessoa. Você deve considerar primeiro os interesses da casa de Deus, os próprios interesses de Deus e a sua obra. E colocar essas considerações acima de tudo. Só depois disso você pode pensar sobre a estabilidade de seu status ou sobre como os outros o veem. Além disso, se você conseguir cumprir suas responsabilidades, executar seus deveres e obrigações, deixar de lado seus desejos egoístas, deixar de lado seus próprios motivos e intenções, ter consideração pela vontade de Deus e colocar em primeiro lugar os interesses de Deus e de sua casa. Então, após experimentar isso por algum tempo, você sentirá que essa é uma boa maneira de viver. É viver franca e honestamente, sem ser uma pessoa baixa ou inútil. É viver justa e honradamente, em vez de ser mesquinho ou mau. Você achará que é assim que uma pessoa deve viver e agir. Aos poucos, o desejo em seu coração de satisfazer seus próprios interesses diminuirá. Amém. As funções não são as mesmas. Existe um só corpo. Cada qual cumpre seu dever, cada qual em seu lugar e fazendo o melhor. Para cada centelha há um raio de luz. E buscando maturidade na vida. Dessa maneira eu ficarei satisfeito. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus me mostraram que Deus predetermina o calibre de cada um e que papel ele pode preencher. Sim. É errado você tentar competir ou lutar por essas coisas. Quando alguém tem um calibre melhor,
Quando Deus predetermina que devo ser a grama e não a árvore, devo ser essa grama e, com muita alegria, exercer esse papel dado por Deus. Graças a Deus. Eu não queria mais competir por status com os outros, mas sim abandonar meus desejos egoístas e não viver mais segundo os meus caracteres satânicos. Queria colocar os interesses da casa de Deus acima de tudo. Sim. E cumprir bem o meu dever de maneira fundamentada. É a única maneira de viver na luz. É verdade. É sim. Eu falei às irmãs da minha corrupção e pedi perdão à irmã de Aldi. Quando a irmã de Aldi soube das minhas intenções e ações maliciosas, ela não me culpou, mas comunicou sobre a verdade para me ajudar. Isso me comoveu muito. Graças a Deus. Também odiei o fato de que eu carecia de humanidade e a tinha machucado. Mais tarde, eu orei a Deus para deixar de tramar por status e apenas cumprir bem o meu dever. Graças a Deus. Um mês depois, a irmã de Aldi voltou de viagem e compartilhou o que tinha aprendido nas reuniões. A comunicação dela foi extremamente edificante e benéfica. Mas quando vi como os outros a ouviam com atenção, tive novamente aquela sensação desagradável. Percebi que eu estava lutando por status e sendo invejosa novamente. Então orei depressa a Deus para que eu me deixasse de lado. Lembrei-me de algo que tinha ouvido num sermão. Que uma pessoa sensata que serve a Deus não fica com inveja, mas espera que os outros tenham mais êxito, para que mais pessoas possam ajudar a compartilhar o fardo de Deus. Uma pessoa assim pode se alegrar quando Deus ganha alguém. Amém. Eu percebi que ela havia crescido e aprendido algo de sua viagem para ouvir sermões, e que ela podia regar e ajudar os outros. Isso era bom para os irmãos e irmãs terem entendimento da verdade e traria muito conforto a Deus. Sim. Eu deveria aprender com ela e aproveitar suas qualidades em meu dever. Isso era algo vital. Amém. Quando orei e renunciei a mim mesma dessa forma, me senti bem mais à vontade. Graças a Deus. O que os irmãos e irmãs pensavam em minha posição dentro da igreja não era mais importante para mim. Que bom. Eu me acalmei, ouvi a comunhão dela e absorvi o esclarecimento. Trabalhei com ela para buscar os princípios da verdade no nosso trabalho. Graças a Deus. Depois disso, em nosso trabalho juntas, quando eu vi a líder discutindo algo com ela, eu me sentia bem, não sentia inveja. Isso foi um grande alívio para mim. Graças a Graças a Deus. Deus. Experimentei pessoalmente aquela sensação de paz e integridade ao abrir mão de minha inveja. E ao longo do tempo consegui viver uma semelhança humana. Amém. Sim. Eu consegui obter essa mudança por causa do julgamento e castigo das palavras de Deus. Amém. Dou graças a Deus pela minha salvação. Graças a Deus. Isso é verdadeiramente a salvação de É Deus. muito bom ouvir a palavra de Deus. Com toda certeza.